Eu quero, nesse momento, colocar a palavra de Deus como um verdadeiro escudo, a espada do Senhor como uma defesa. Porque, entenda bem, o que justifica o ímpio, diz assim, é o que condena o justo. E ambos, os dois, são abominação para o Senhor Deus. Compreenda bem, nós estamos vivendo há 20 anos ou mais em que o certo virou o errado e o errado virou o certo. Nós vivemos numa sociedade, numa geração política podre e uma sociedade que está conivente com esses bandidos vestidos de toga, vestidos de terno, onde muitas vezes a gente vê ali o inocente sendo acusado, colocam no inocente uma perneleira e o jogam dentro de uma cela, de uma prisão. O culpado, o verdadeiro culpado, ele é aplaudido, ele sobe em palanques, ele sobe na tribuna. O justo, o honesto, ele está sendo perseguido. E o corrupto, o ladrão, o velho, ele fica sendo aí celebrado em escolas de samba. Ele fica sendo enaltecido por uma população pobre, infeliz, enganada, pobre de espírito, em que essa mesma população tem vendido até a alma para o próprio Satanás. Escuta, isso não é novidade para Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela já denuncia isso há milhares de anos. Quando a justiça ela é manipulada, quando a verdade ela é distorcida, manipulada, quando os juízes deixam de julgar com retidão, com imparcialidade, então a Bíblia, a palavra de Deus, ela chama isso, sabe de quê? De juízo pervertido. E Deus, ele deixa bem claro, entenda bem, presidente, político, você que escuta essa pregação, até você que é do ministério da igreja, a abominação diante da lei de Deus. Existem pontos aí importantíssimos. Entenda, quando o justo, ele é condenado, então ele se vê, ou a gente vê uma das maiores injustiças diante de Deus, que é condenar aquele que é inocente. Ele diz, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. A justiça humana, ela pode errar. Ela pode ser manipulada, como está sendo manipulado. A justiça, ela pode ser corrompida. A justiça do homem pode ser pressionada. Mas Deus, ele está dizendo o seguinte, eu não justificarei o ímpio. Deus está falando isso. Principalmente esses juízes iníquos, manipuladores, principalmente esse poder que está sendo formado aí. Tudo isso pode até escapar da justiça do homem, mas ninguém escapa da justiça de Deus. Sabe qual é o segundo ponto de vista? Quando o ímpio, ele é justificado pelo juiz iníquo, é como a gente está vendo aí. A segunda perversidade, ela é quando o culpado, ele é declarado inocente. Não é isso que a gente tem visto? E isso acontece quando o dinheiro fala mais alto. Você está entendendo? E é o que tem acontecido. Está aí diante dos olhos de todo o povo brasileiro. O poder, ele fala mais alto. Por causa disso aqui, ó. A influência fala mais alto. Não é verdade? É verdade isso aí que a gente está falando. E a verdade que Deus sabe que existe, ela acaba sendo enterrada. Ai dos que justificam o ímpio por conta de suborno e ao justo negam justiça. Não é o que estão fazendo aí? Não vou citar nomes. Mas quando isso acontece, meu amado, então Deus, ele se levanta. Ele levanta um ai sobre a nação. Porque quando a justiça se corrompe, ela sofre. Você vê que o tribunal mais alto, do mais alto grau, já começou a sofrer. O terceiro ponto que eu quero observar é que a justiça dos homens, ela pode falhar. E ela tem falhado. Mas a justiça de Deus, do Deus Altíssimo, ela não falha. E na história de toda a Bíblia, a gente tem tido prova disso. Homens justos foram perseguidos
Por exemplo, José foi preso injustamente. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões injustamente. Jesus, ele foi até condenado sendo inocente. Então, o maior juízo pervertido da história foi justamente quando o Senhor Jesus, que era inocente, e ele foi condenado à morte. Mas o que parecia derrota virou vitória. Porque, meu querido, Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre tem a última palavra. Quem bate o martelo é o Deus poderoso. E talvez hoje você esteja vendo injustiças no Brasil. Talvez não, até afirmadamente a gente tem visto aí mentiras que prosperam. Talvez você está vendo pessoas erradas, bandidas, corruptas, sendo exaltadas, sendo levantadas como um pedestal. Mas não se esqueça de uma coisa: Deus, ele ainda está no trono, no controle. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12:14 o seguinte: porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, até tudo que está encoberto vai ser revelado. Quer seja bom, quer seja mal, vai aparecer a verdade. A justiça humana pode falhar, como está falhando. Mas a justiça do Deus Todo-Poderoso, ela nunca falha. Creia nisso. E no dia certo, no dia do Senhor, Deus, ele vai expor o que estava escondido. Ouça bem, o que estava oculto, escondido, Deus, ele vai julgar com justiça. Porque, meu querido, Deus, ele não dorme. Deus, ele não se corrompe. O Senhor Deus, ele não erra no julgamento. Então, o sujeito, ele tem 80 anos de idade e ainda está sedento por vingança. Ele está sedento pela maldade. Ao seu lado está a Jezabel alimentando essa maldade. E o Brasil vai bradar a sua liberdade. E essa casta de demônios políticos, serão enterrados vivos. Porque o nosso Deus é o Deus de honra, é o Deus justo, é o Deus Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor Deus seja sobre todo o Brasil e sobre todos os políticos sinceros, honestos. Um forte abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques.